Então, bom dia, família. Estou muito animado porque o Zé deu um ótimo bem-vindo pra gente, cheio de força e ânimo. Então é incrível poder ver isso, poder ver também o zelo pela casa do Senhor, pela palavra dele. E claro, como sempre, é um privilégio estar com vocês aqui hoje. E claro, é um privilégio ter a Carol com a gente. Estávamos falando de você, falando bem ainda. Então é coisa boa. Então é a única que pode chegar atrasada, porque está vindo de Londres. Então ela pode chegar atrasada. Ela está vindo um pouco de longe. Mas é um privilégio estar com vocês hoje aqui. É um privilégio poder pregar a palavra de Deus, poder expor meu coração também, né? Com vocês, poder compartilhar o que eu tenho aprendido e que Deus tem me ajudado a ver durante a semana. Claro, também muito feliz de ter nossos visitantes aqui com a gente hoje. O Zeferino, o Monias, claro, a Lorena com a gente também. E sabe, hoje a gente vai falar de algo extremamente importante. E basicamente a gente fala sobre responsabilidade. Amém? A gente sempre fala sobre, nossa, temos que trabalhar duro, tem que dar todo o coração, tem que ser zeloso, isso são coisas importantes, são coisas incríveis, mas eu acredito também que precisamos tomar responsabilidades, amém? Acredito que, eu estava falando ontem na saída, eu percebi algo interessante. Naturalmente o homem não gosta de responsabilidade. Assim, tirando as mulheres, os homens. Nossa raça, a gente não gosta de responsabilidade. Eu acredito que é por isso que Deus chama o homem a liderar. Porque ele sabe que a gente não gosta de liderar. Sabe que a gente vai precisar se negar, sair da nossa zona de conforto. Tem que estar lá na frente, liderar as pessoas, fazer as coisas. Porque naturalmente a gente não quer. Muito obrigado, Zé. Naturalmente a gente não quer tomar responsabilidades. Claro, da mesma forma também a mulher também, mas para o homem é algo que realmente vem lá do fundo do coração. Porque literalmente o de Deus tenta tirar a nossa zona de conforto para a gente poder realmente colocar em prática. Mas sabe, eu tava pensando, o que te motiva hoje para tomar uma decisão? O que te motiva para tomar responsabilidade das coisas? O que te move? O que está atrás de cada uma das suas ações? Porque realmente eu acredito que tomar responsabilidade, a mudança, o arrependimento, precisa ter uma motivação por trás disso. Senão é algo extremamente vazio. Certo? A gente pode fazer várias coisas até mesmo vistas como boas, mas com corações diferentes. Vamos dizer que tem uma senhora de idade, então uma mãe atravessando a rua, e eu vou lá, quero ajudar ela, vou lá ajudar ela a atravessar a rua. Posso fazer isso por duas razões. Uma, porque eu tô vendo ela tendo dificuldade, eu quero realmente ajudar ela, e porque eu realmente vejo a necessidade disso, e vou lá e ajudo ela. A outra, porque meus amigos estão atrás, eu quero que eles vejam quão bom eu sou. Então nós podemos fazer algo incrível aos olhos do mundo, mas ainda assim tem uma motivação errada. Por isso que a pergunta extremamente importante é o que te move. E eu realmente espero, porque eu fiquei pensando, muitas coisas foram minha motivação através dos anos como discípulo. Sabe? Sim, claro, obviamente a gente entende que é a nossa maior motivação, mas ainda assim a gente precisa se lembrar diariamente. Eu acredito que para mim, muitas vezes, a motivação foi o batismo. Eu espero que não seja a sua motivação hoje. Talvez ver alguém sendo batizado, então mudando o caráter dele, isso não pode ser a nossa motivação. Porque o que acontece quando alguém não quer tomar uma decisão para Deus? Encontra alguém que fala, não, eu só não quero, é isso, não vou mudar. E aí não tem mais motivação para viver como discípulo? Ou então, a nossa motivação pode ser até mesmo, claro, a liderança. Não, eu quero ter um título. Eu preciso de um título para poder fazer algo, para tomar iniciativa. Eu não vou tomar iniciativa se não tiver um título. Quando tiver o título, eu começo a fazer alguma coisa. Como qualquer outra coisa no mundo inteiro, você precisa começar a praticar aquilo para poder realmente receber o título. Por exemplo, você vai para a faculdade de engenharia elétrica, mecatrônica, ou então seja lá dentista, ou então medicina, seja lá o que for. O que você aprende a fazer? A viver comum. Você começa a aprender como que fazer as cirurgias, como lidar com sistemas elétricos, como fazer isso, aquilo, outro. E quando você já está vivendo aquilo, você pode receber o seu diploma. Não antes. Você não recebe o seu diploma depois que começa a ir às aulas. Então, realmente, tem que perguntar o que te move. Qual que é a sua motivação? Será que você realmente quer mudar? Quer se arrepender? Quer tomar responsabilidade? Vamos para João, capítulo 5. A escritura é incrível porque fala sobre a cura junto ao tanque de Betesda. Então, o que estava acontecendo aqui? Então, Jesus está indo para Jerusalém, se eu não estou enganado, e ele passa por esse tanque de Betesda, que tem vários significados, o nome em si. Pode significar belo, mas também amargo. Então, é um tanque que realmente muitas coisas aconteciam, porque realmente era algo incrível, porque ficava na porta do templo, passava até mesmo perto das portas onde os sacrifícios passavam para entrar no templo. Então, era realmente algo belo e grandioso para Deus.
mas da mesma forma era algo amargo por conta das pessoas que estavam lá. Então as pessoas que estavam lá naquele local eram pessoas que precisavam de cura. Mas vamos ver o que está acontecendo. Vamos ler a escritura no versículo 1. João capítulo 5, versículo 1 ao 6. Olha o que a Bíblia fala. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. Um dos que estavam ali era paralítico. Um que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E que incrível, olha isso, Jesus estava indo para Jerusalém, ele passa por essa piscina e nessa piscina temos pessoas doentes, cegas, paralíticos e até muitos outros. E essa não é apenas uma história sobre um homem fisicamente paralisado, mas eu realmente acredito que eu e você também, em algum momento da nossa vida, estivemos lá também. Nesse mesmo tanque. Então eu estava paralisado no meu pecado, eu estava cego por conta do meu orgulho, eu estava espiritualmente doente ao ponto de qualquer pessoa que passasse e me olhasse falaria que eu estava morto. Sem esperanças. E eu acredito, da mesma forma que ele ficou durante 38 anos paralisado, eu acredito que para mim foi a mesma coisa. 18 anos da minha vida, paralisado no meu pecado. Preso no meu pecado. Sem esperança. Qualquer pessoa que passasse pelo lado, indo ao templo, em direção ao templo, podia ver minha vida e minha situação ali. Mas a pergunta que Jesus fez para esse paralítico, eu quero fazer para você hoje também. Você quer ser curado? Você quer mudar? Você quer se arrepender? E claro, eu não vou colocar o óleo ungido na sua cabeça, ou então dar uma voltinha, pular, falar em línguas, fazer todas essas coisas para que você seja curado. Não é isso que a gente está falando, mas é realmente algo espiritual. Eu talvez não tenha cura, mas eu posso te levar para quem tem a cura. Entende? Há 6 anos atrás fizeram a mesma coisa comigo. Chegaram para mim, olharam a situação da minha vida e me perguntaram: você quer ser curado? Então, muita gente vai em estudos bíblicos, ou então ajuda, fala com pessoas, e para poder entender onde elas estão, a gente pergunta: onde você está agora espiritualmente? Está nas trevas ou está na luz? Você é um discípulo ou você não é um discípulo? Você é salvo ou você não é salvo? E eu acredito piamente que essa não é a pergunta mais importante. A pergunta mais importante é que depois de ver isso, depois de ver a situação espiritual onde a pessoa está, é essa pergunta: você quer ser curado? Você quer se arrepender? Você quer mudar? Jesus não pergunta para ele: nossa, quanto que dói essa ferida, o que tem acontecido, como que você chegou nessa situação. Na verdade, quando ele olha para ele, a pergunta que ele faz é: você quer ser curado? E sabe, muitas das Bíblias de vocês não vem o versículo 4. Se vocês perceberem, deve ter um sinal. Eu sei que na minha e a do Vitor vem. Nós temos a mesma Bíblia. Mas é um sinal que muitos manuscritos não vem esse versículo 4. E esse versículo 4 basicamente fala de uma história que o povo judeu acreditava que tinha um anjo que descia nesse tanque e tocava as águas. E enquanto ele tocava as águas, a primeira pessoa que entrasse nas águas seria curada. Agora, a maioria deles estavam fazendo o quê? Das pessoas que estavam lá. Falam que eles estavam deitados. Entende? Eu acredito que eles estavam deitados esperando pelo movimento nas águas. Então, nada os movia. Eles estavam lá parados, deitados, sem motivação, sem esperança. Então eu vou voltar a repetir a pergunta do começo, perguntando: o que te move? O que te motiva? Qual que é a força que te move diariamente? Eu acredito que essa força precisa ser Jesus. Tem que ser a cruz. Antes quando ele chegou, antes dele chegar, o que movia ele era a esperança de ser curado. Então, quando ele chegou, o paralítico chegou lá, o que movia ele era a esperança de ser curado. Não, vou poder ser curado, vou poder ser curado. Mas ele explica a situação dele. Depois, no próximo versículo, a gente vai ler. Mas ele fala: olha, toda vez que eu tentava ir lá, como eu não tenho ninguém para me ajudar, as pessoas chegavam na minha frente e eu não podia ser curado. Então, o que aconteceu é que, apesar passando tempo, mais tempo, ele perdeu a esperança. E agora ele era mais um que estava lá deitado no tanque de Betesda, esperando por algum milagre. E realmente,
Onde ele passava, as pessoas viam que ele era o mesmo que estava deitado naquele leito, naquela maca. Se não fosse por aquele leito, os judeus não saberiam que Jesus, se você for ler no final, continua lendo, né, fala que ele estava em cima de um leito. Mas sabe o que é incrível sobre tudo isso? Mesmo que ele fala que, olha, precisava de alguém tocar nas águas para que entrasse e pudesse ser curado, certo? Mas ainda assim, mesmo que ele não tivesse as forças para chegar lá, porque ele era um paralítico, estava na situação por 38 anos, mesmo que talvez ele tenha perdido a esperança. Isso me dá muita fé e, na verdade, até mesmo entender o coração de Jesus Cristo. Porque mesmo que o discípulo não queira ir lá, levantar a pessoa e levar ela até as águas, Deus vai mover e mover o mundo inteiro para que essa pessoa chegue ao conhecimento da verdade. Que mesmo que ninguém lá estava passando, fala que era o portão das ovelhas, então todas as pessoas passavam lá para poder fazer sacrifício. Então, mestres da lei, fariseus, todos religiosos, certo? Então seria literalmente um discípulo passando, vendo a situação de pessoas, passando por dor, sofrimento e não fazendo nada. Eu vou ir sacrificar pelo meu pecado, pela minha própria vida, pela minha família, mas as pessoas que estão aqui, elas vão ficar aqui, eu não vou fazer nada sobre a vida delas. E aí chega no ponto onde Jesus mesmo vai lá e compartilha com ele. E pergunta, você quer ser curado? E a gente pode ver isso muito mesmo nas nossas vidas em si. Olha, por exemplo, a vida da Bruna. Então ninguém compartilhou a fé com ela. Na verdade, compartilharam a fé com a amiga dela, e aí a amiga dela estava indo para o estudo e levou ela para estar no estudo. A amiga dela não se tornou uma discípula. Mas a Bruna está aqui hoje. Então, mesmo que o discípulo não foi, levantou lá, foi lá, vou ajudar a Bruna a se levantar e apresentar ela, levar ela até as águas, Deus falou, não tem problema, eu posso dar um jeito nisso. De várias formas. Imagina, se você tivesse escolhido te atrasar 30 minutos do lugar onde você estava quando você foi compartilhado. Talvez você nunca estaria aqui hoje. Talvez sua vida seria a mesma, deitada naquele leito. E sabe, eu acredito. Vamos ler o versículo 6. Olha o que a Bíblia fala. Versículo 6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Ele pergunta para ele se ele quer ser curado depois de aprender que ele estava naquela situação por muitos anos. Ele foi movido por compaixão. A mesma coisa acontece em Marcos capítulo 9 também. Mas eu quero dar o título da pregação de hoje. O título da pregação de hoje é Você quer ser curado? Você quer ser curado? Será que essa é a sua vontade? Você realmente quer isso? Quer realmente se arrepender, mudar a sua vida? Fazer algo grande sobre isso? Parar de correr atrás de coisas tão pequenas e fúteis que um dia vão perecer? E realmente correr atrás realmente do maior desejo que a gente tem, que é realmente chegar no céu e estar com Jesus um dia. Sabe, essa pergunta que Jesus faz ao paralítico e esse milagre que acontece, sabe, a mesma coisa acontece em vários lugares diferentes na Bíblia, mas em Marcos capítulo 9, é incrível porque fala que os apóstolos estão com vergonha de perguntar para Jesus por que eles não podiam expulsar demônios. Então eles tentam expulsar demônios da vida daquele rapaz, que era um jovem, e vai lá e eles não conseguem. Fala que até mesmo que eles apanharam. E aí foi lá, ele estava lá com eles e tudo mais, eles ficam com vergonha de perguntar para Jesus, nossa, caramba, eles falam que chamam Jesus no cantinho e falam, Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar? E aí Jesus falou para eles, porque vocês faltam fé. E aí Jesus ainda mesmo pergunta, falando, quanto tempo mais eu vou precisar estar com vocês? Nessa história, né, de João 5, a gente vê que Jesus estava cansado de ver o quanto tem demorado para as pessoas serem curadas. Ele vê a situação do rapaz e ele pergunta para o pai há quanto tempo ele tem estado nesse estado. E ele fala desde a sua meninice, desde quando que ele era uma criança, desde quando ele era um bebê. Ele vivia nessa situação. E Jesus vai e expulsa o demônio daquela criança. Da mesma forma que, então ele vê a situação do povo, do mundo inteiro, vendo que ficar nesse mesmo problema, nesse mesmo leito, por anos e anos. E ele faz a mesma pergunta, até quanto vai lhe faltar fé? E ele começa a explicar para os discípulos que nem sempre eu vou estar com vocês. Nem sempre você vai ter um exemplo, eu penso que é a mesma coisa. Muitas situações, você não fica 24 horas por dia ao lado de um discípulo. Não fica. Tem momentos que você vai estar sozinho. No mercado, e alguém vai lá e fala com você. Eu falo, ok, eu não estou mais com você. Será que você vai conseguir realmente se levantar essa pessoa e levar ela até as águas? Mesmo se a Samara não estiver lá para te ajudar? Mesmo se o José não estiver lá para te levantar?
Será que você tem fé o suficiente de fazer isso? E realmente mudar a vida de uma pessoa? Que eu acredito que Deus vai dar pessoas na sua mão. Eu não acredito que Deus vai dar todos os homens que querem estudar a Bíblia para estudar comigo. Isso é impossível. É muito estranho até, na verdade. Seria muito bizarro. Não é que naquelas igrejas evangélicas onde apenas o pastor batiza e apenas ele evangeliza. Então o que acontece é que cada um de nós somos chamados a fazer outros discípulos. Mas o que é necessário para que isso aconteça? Ter fé. E sabe, se você olhar o que aconteceu com ele, vamos ler aqui no versículo 9 até o versículo 11. Porque quando Jesus vê a situação dele e vê que ele está naquela situação por 38 anos, ele pergunta para ele, você quer ser curado? Fala que ele fez essa pergunta apenas depois de aprender sobre a situação dele. Mas olha isso, versículo 9 ao 11. E eu acredito que essa é uma das razões pela qual ele perguntou para ele. Olha o que fala no versículo 9. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Uau! Olha que interessante. Primeiro ponto, a cura vem com sofrimento. Logo após ele ser curado, o que acontece? Perseguição. Fala, não é permitido você carregar sua maca no sábado. Você não entende o que está fazendo, essa é a nossa lei. Logo após a cura, ele não foi para o resort, ficou lá saindo, tendo um tempo legal com os discípulos. Não, ele foi chamado a ser perseguido. Mas sabe o que é mais interessante? Antes ele é mencionado como um paralítico. Depois da cura, ele é mencionado como homem. E eu acredito, se você quer ser realmente um homem, uma mulher, conforme Deus quer que você seja, você precisa ser curado. Isso não vai acontecer seguindo os padrões do mundo. Isso não vai acontecer seguindo o que os seus pais te falaram, o que você aprendeu na sua escola. Isso vai acontecer através da Bíblia. Querendo ou não, assim que ele foi curado, ele foi perseguido e começou a sofrer. E muitas vezes a gente quer entender tudo antes mesmo de obedecer, certo? Então eu não posso seguir, só que tem que ter 100% de certeza. Eu sou alguém que gosta da segurança, da minha própria segurança. Mas aqui, se você olhar, quais eram as direções que esse paralítico tinha recebido? Levanta, pega a sua maca e ande. Um cara desconhecido chegou para ele e falou isso. E ele levantou, pegou a maca e andou. Ele não tinha mais informações profundas sobre quem era ele, sobre o que estava acontecendo. E acredito muitas vezes que a gente fica tão focado nisso. Nossa, eu preciso saber mais, preciso saber mais, preciso saber mais. E acaba ficando parado. Mas na realidade a gente precisa obedecer o que você já sabe. Mas eu sei tão pouco, obedece a esse pouco. Se é esse pouco que você sabe, seja fiel nesse pouco. Você é fiel no pouco, Deus vai te abençoar com mais, você vai poder ser fiel no muito também. Isso não é apenas para coisas e dinheiro. Pessoas usam geralmente a escritura para falar com dinheiro, certo? Não, eu preciso ser fiel com um pouquinho de dinheiro que eu tenho, porque Deus vai me dar muito dinheiro e eu vou ser rico. Eu vou ser fiel nesse muito também. Mas acredito também com a Bíblia. Muitas vezes Deus não tem te dado mais porque você não tem sido fiel. Pensa nisso, antes de se tornar um discípulo. Escrituras óbvias, como Atos 2:38, 1 Pedro 3:18 ao 21, ou então Marcos 16:16, Mateus 28, 18 ao 20. Todas as escrituras são tão óbvias que falam sobre salvação, sobre a vida de um discípulo. Você lia e relia e não entendia. Por quê? Porque você não era fiel naquele pouquinho que você sabia já sobre a Bíblia. Eu sabia que eu não podia mentir, mas assim eu mentia. Eu sabia que eu não podia ser imoral, mas assim eu era. Eu sabia que era errado pornografia e masturbação, mas assim era um vício para mim. Aquele pouco que Deus tinha me dado, eu não era fiel. Então, da mesma forma, Ele não ia me dar o mais, o muito, porque também eu não seria fiel nesse muito. Então, Deus vai querer te abençoar, quer crescer o seu conhecimento e te dar ainda mais responsabilidades. Ajudar você a crescer espiritualmente, saber mais sobre Ele, mas você precisa ser fiel nesse pouco que Ele já tem te dado. Obedece esse pouco que você já sabe. Sabe, se você é urgente para obedecer esse pouco, Deus pode usar esse pouco para fazer um milagre na sua vida. Esse pouquinho que ele sabia, que esse paralítico sabia. Esse homem, ele obedeceu e Deus operou um milagre na vida dele. Não precisou ele se tornar um mestre da lei. Aprender sobre capa a capa, sobre a Bíblia, para poder ser curado.
Deus não chegou para ele e falou, olha, quando você aprender de Gênesis até Apocalipse, saber todas as escrituras de cor, saber escrever, editar elas e pregar, batizar 300 mil pessoas, aí sim você pode ser curado. Deus perguntou para ele, você quer ser curado? Ele falou, quero. Então levanta, pega o seu mato e anda. Ele fez isso, obedeceu e foi curado. Olha isso, Hebreus, capítulo 11. Claro, é impossível falar sobre obedecer um pouco sem ir para Hebreus, que fala sobre fé. Então, Hebreus capítulo... Eita, meu capítulo 11. Eu falo que é minha Pocket Edition. É a minha versão de bolso. Eu posso levar o meu Hebreus para onde quer que eu vá. É muito bom pra ter no bolso. Então, em Hebreus capítulo 11, a gente vai ler no versículo 6. E realmente é nessa página aqui que está fora. Fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você nunca vai ter 100% de certeza. Nunca. Em nada da sua vida. É impossível. Então, por isso a necessidade no seu relacionamento com Deus ter o quê? Fé. Essa é a necessidade de fé. E ele realmente, ele fala, por isso que a Bíblia fala que sem fé, não é que é difícil agradar a Deus. Não é que talvez fique um pouco mais difícil, mais desafiador de agradar a Deus porque você não tem fé. Na verdade, fala que é impossível agradar a Deus se você não tiver fé. Então, sem fé vai ser impossível. Se você não realmente acreditar, não ter fé, mesmo que você não entenda tudo, mesmo que você não tenha todas as respostas, se você não tiver fé na palavra de Deus, não tiver fé que ele realmente existe, você não vai conseguir agradar a Deus, você não vai poder seguir a palavra dele. A fé que o paralítico teve nas poucas palavras de Jesus foi que trouxe milagre para ele. E sabe qual que é o pior? A Bíblia fala que esse paralítico nem sabia quem era Jesus. Ele não tinha ideia de quem ele era. Não sabia que ele era Jesus, o Nazareno, o Filho do Deus vivo. Porque quando eles perguntam quem te curou, ele fala, um homem falou para mim levantar, pegar minha maca e andar. Eu levantei, peguei e andei. Então, eu não sei quem ele era, eu não sabia, não tinha mais informações. Tudo que eu sabia era isso. E realmente, ele foi lá, obedeceu aquele pouco que ele sabia. Aquela pouca fé que ele tinha, ele foi fiel nisso. E obedeceu, e Deus trouxe a cura para ele. O que você tem tomado tempo para tomar uma decisão? Quais são as dúvidas que você tem segurado de ser urgente tomar uma decisão para Deus? Talvez até mesmo se perguntando, será que isso é realmente o caminho? Será que é isso que eu realmente tenho que fazer? Será que eu tenho que dar mais no meu coração? Será que eu tenho que me sacrificar ainda mais? Passar ainda por mais sofrimento? Agora, eu posso estar errado. Mas essa, se não a única, é uma das poucas vezes onde o milagre, onde a pessoa que precisava da cura, não pediu pela cura. Ele não chegou para Jesus, Jesus, me cura, cura-me. Não estava correndo, segurando o manto de Deus para ser curado. Se não for a única nos evangelhos, é uma das poucas. Onde, na verdade, ele não chega lá falando, eu quero ser curado. Sabe? Na Bíblia inteira, a gente vê pessoas implorando e clamando por um milagre. A gente vê as pessoas tendo tanta fé em Jesus que eles falam, não, se você falar daí que meu filho vai ser curado, eu acredito que ele vai ser curado. Pessoas que tinham certeza de quem Jesus era. Ele não sabia quem era Jesus. Não sabia, não tinha certeza, não tinha nem mesmo uma fé tão profunda assim. Não tinha mais informações sobre ele. E talvez eu possa olhar da mesma forma, sabe? E ver realmente. Porque eu fiquei pensando, por que ele não pediu por uma cura? Tem muitas explicações para isso, mas uma delas é porque ele estava confortável onde ele estava. Já passou 38 anos deitado naquele leito, naquela maca. Sabe? Por isso que ele já estava olhando aquela situação por tantos anos. Eu já estou aqui já. Não era a mesma coisa para você? Na sua vida? Era assim para mim. Chegou no ponto, eu já estava confortável com a minha mentira. Confortável com a minha pornografia e masturbação. Confortável com a minha empresa. Estava confortável. Eu não me sentia mais culpado. Não sentia mais a necessidade de mudar. Porque eu estava confortável na minha paralisia. Já era normal, eu já estava lá naquela situação por 18 anos. Então, por que eu mudaria?
Talvez você possa olhar para você da mesma forma que as pessoas do mundo olharam para aquele paralítico. Olhando e pensando, eu não tenho mais esperança. Eu já estou nessa situação por tanto tempo. Eu já tenho lutado por tantos anos com o meu orgulho. Por tantos anos com a mentira, com a minha pureza. Que eu não acho que eu tenho mais esperança de mudar. Da mesma forma que os judeus passaram diariamente na frente daquele paralítico. Olhando e pensando, ele está lá por 38 anos. Ele não vai sair de lá. Nada na vida dele vai mudar. Muita gente pode olhar para nós mesmos e ter a mesma convicção. Que eu não vou mudar. Eu não posso ter estado assim já por tantos anos. O que vai acontecer agora de milagroso que eu poderia mudar? Mas ainda assim, Deus enviou um discípulo na sua vida para fazer a mesma pergunta que Jesus fez ao paralítico. Você quer ser curado? Mesmo sem esperança de mudar. Mesmo confortável no seu próprio pecado. Deus teve misericórdia o suficiente para enviar um discípulo na nossa vida para poder fazer a mesma pergunta. Você quer ser curado? Mesmo que eu e você não estavam procurando pela cura. Não estávamos atrás desse milagre mais. Talvez tenha desistido, eu não posso mais mudar. Deus ainda falou, eu ainda quero te mudar. Mesmo que talvez você não veja a necessidade da cura, eu quero te dar essa cura. Mas você precisa querer. Mas isso tudo vem com custo. Vamos para João capítulo 15. Porque a cura em si não é apenas a cura para você ficar sentado no banco no domingo de manhã. A cura não é para que você se sinta mais confortável agora na sua sala ao invés de perto do tanque. Porque é interessante, porque ele não estava confortável dentro de casa, sentado na maca, certo? Ainda assim, ele estava fora do templo. Significa que ele era alguém religioso. Alguém confortável no seu pecado dentro da igreja. Não era confortável no seu pecado vivendo como ateu. Era alguém confortável no seu pecado perto da igreja. Alguém com um caráter religioso. Ele sabia onde estava. Conhecia que o anjo vinha, tocava na água. Ele sabia dos milagres. Ele era um judeu, ele sabia dessas coisas. A gente pode até mesmo ver que a primeira coisa que ele faz, logo após ser curado, ele vai para o templo. Ele vai para o templo onde ele é confrontado, perguntando por que você está carregando a sua maca, já que é o sábado. Então ele sabia dessas coisas, ele sabia da importância do templo de Deus. Mas ainda assim ele estava confortável no seu pecado. Mas olha isso, João capítulo 15. A gente vai ler no versículo 20. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala assim. Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram minhas palavras, também obedecerão a de vocês. Então, para você que está estudando a Bíblia, ou você que já é um discípulo, essa é a realidade bíblica. E se você quiser seguir a Deus, não vai ser fácil. Em inglês temos uma frase que fala It will not be child's play. O que significa que não vai ser para qualquer um. Não é algo que você faça como uma criança. Não é algo fácil de se fazer. Não é algo que você faz no seu hobby, no seu tempo livre. Discipulado não é assim que funciona. É o seu ser, seu caráter. É parte da sua essência. É quem você é. Eu lembro do estudo ontem com o Manias e foi muito incrível falar isso com ele. Ele falou algo interessante. Porque ele mencionou, ele falou, nossa, faz sentido realmente. Por que eu não falaria sobre Cristo se eu sou realmente um discípulo? É impossível para estar dentro de uma igreja onde as pessoas são discípulos e ainda assim ninguém tentou me fazer um discípulo. Porque é parte de quem a pessoa é. Então definitivamente, qualquer minha interação que eu tenho, seja na fila do mercado, já que eu sou um discípulo, faz parte da minha essência, eu vou compartilhar minha fé. É meu propósito de vida. Eu fiquei pensando, isso é verdade. Se é realmente parte de quem eu sou, isso vai realmente exalar. Mas o que vem? Se Jesus Cristo sendo perfeito, ele sofreu, ele passou por perseguições, eu como um ser imperfeito, quanto mais. E quanto mais próximo você está de estar unido com Cristo, adivinha o que Satanás vai fazer? Vai ver e falar, nossa, que incrível, Mussa. Está crescendo o seu relacionamento com Deus. Que incrível, José. Vamos lá, vou te ajudar, mas vou tirar as tentações da sua vida, vou tirar as situações difíceis, porque mesmo que eu seja Satanás, ainda assim está tentando ter um relacionamento com Deus. Então eu vou deixar mais fácil para você. Satanás não vai agir dessa maneira. A Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 7 ao 9, fala que Satanás é como um leão que passa ao nosso lado procurando a quem devorar. Então a gente vê, quanto mais próximo de Cristo, mais próximo do seu relacionamento com Deus, mais próximo da verdade, o que ele vai tentar fazer?
dia após dia, é te tirar de perto dele. Te tirar, tentar tirar a sua vida. Seja fisicamente ou espiritualmente. Ele quer te levar de volta para aquela maca, de volta para o leito, te deixar longe das águas, onde o anjo tem tocado para você receber a cura. Sabe, a ciência explica que o Big Bang é o começo do tempo, espaço e matéria. Certo? É isso que a ciência fala. Antes do Big Bang, a ideia de espaço, matéria e tempo não existia. Então, se eu vou aceitar a ideia de existir um Deus, eu tenho que aceitar a ideia de que esse Deus precisa estar fora de tempo, espaço e matéria. Então, ele não pode ser preso por tempo, não pode ser preso por espaço e muito menos por matéria. Porque isso também foi criado. Então, por que isso é importante? Por que isso é relevante para a gente? Certo? Vamos lá voltar para João capítulo 5. E a gente vai entender a relevância desse fato. Em João capítulo 5, quando você continua lendo e vê a interação entre Jesus e o paralítico. Olha isso que ele fala. Vamos ler o que a gente já leu já. Aqui no versículo 4. No versículo 5 fala. 5, né? Capítulo 5, versículo 5. Fala assim. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquela situação durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pega a sua maca e ande. Então quando a gente olha para essa situação, para essa interação que eles tinham, parece que Jesus, quando ele responde, ele parece que ele nem liga que ele estava lá há 38 anos. Mas caramba, você acabou de ouvir que ele estava 38 anos deitado, sofrendo com a paralisia dele. Como assim eu não vou comentar nada sobre isso? Falo, nossa, que pena que você está assim. Está paralisado por 38 anos. E sinto muito por isso. Mas ele apenas fala, levante, pegue sua maca e ande. E sabe, logo após ver o quanto tempo ele estava naquela situação, ele não responde a esse fato. Por quê? Porque o tempo para Deus não tem nenhum efeito no poder dele. O que isso significa? Já que ele está realmente fora do espaço, fora de tempo e matéria, então não importa se você está nesse pecado há 38 anos ou 38 dias, a mesma pergunta. A pergunta não muda. Você quer ser curado? Não importa quanto tempo você pensou que, não posso mudar. Eu tenho vivido como uma pessoa orgulhosa por tantos anos. Para Deus não importa. A pergunta que ele quer saber de você mesmo é, você quer ser curado? Você quer sair dessa situação? Você quer se levantar e andar realmente? E ainda fala para ele levar a maca com ele. Eu pensava, nossa, por que ele levaria a maca com ele? Porque pensa nisso, a maca não é um significado do pecado dele? E eu comecei a pensar, não, na verdade, a maca é o testemunho dele. Porque todo mundo passava e via ele deitado naquela maca. Agora, qualquer pessoa que passar e ver ele, vai ver que ele não está mais deitado, ele está de pé agora. Ele está carregando a maca dele. Mostrando, olha, era aqui que eu estava, mas agora é aqui onde eu estou. E da mesma forma, a única coisa que causou perseguição para ele foi o que? A maca. A perseguição que veio sobre ele não é porque ele estava andando no sábado. Não é porque ele estava no templo, não, porque ele estava com a maca. Se ele tivesse deixado a maca lá e esquecido que Deus, de onde Deus tirou ele voltaria para aquele mesmo lugar. É quase como, eu não vou arrumar minha cama porque eu sei que eu vou voltar a deitar. Mas Deus fala, não, arruma, levanta, leva ela. Você não vai voltar para o seu pecado. Esse é o seu passado, não é mais uma realidade. Então, se você quer ser batizado hoje, terminar todos os estudos, é possível. Mas no final, a pergunta ainda é a mesma, você quer ser curado? O quão urgente você está? Porque, você lembra quando ele fala no versículo 4, ele fala que o anjo vinha, descia, tocava nas águas, e o primeiro a entrar seria curado. Então, quem era o primeiro? O mais urgente. Não era o mais rápido, o mais urgente. Provavelmente também a pessoa que tinha mais pessoas envolvidas na vida dela. Pessoas poderiam levantar ela e colocar ela dentro da água. Então tudo depende sempre da sua urgência. Conheço pessoas que foram batizadas em 3 dias, 1 semana. Pessoas foram batizadas depois de 1 ano, 2 anos, está na Bíblia também. O que isso mostra? Urgência. Talvez se ele tivesse mais urgência, não teria passado 38 anos, mas 38 dias naquela maca. O segundo ponto, que eu acho que é extremamente importante.
Você é curado se você quiser. Você é curado se você quiser. Eu acredito, e eu tenho realmente muita fé e convicção nisso, que Deus nunca vai forçar ninguém a ser salvo. Deus nunca vai forçar ninguém a ter um relacionamento com Ele. Ele não vai te forçar a entrar nas águas. Ele vai te apresentar um milagre, te mostrar que Ele pode fazer isso acontecer. Mas ainda assim, é sua decisão de se levantar, pegar a maca e andar. Ele não vai forçar você a ter um relacionamento com Ele. Ele nunca fez isso antes e não vai fazer isso agora. Entende? Eu nunca vou pegar alguém, arrastar essa pessoa até as águas, para batizar ela e agora seus pecados são perdoados. Imagina. Isso não acontece, não aconteceu na Bíblia, não vai acontecer hoje. E eu quero contar um segredo para vocês. Peguem suas canetas, anotem, fiquem bem preparados. Eu vou contar para você qual que é o maior fator, a maior razão para a nossa falta de mudança e arrependimento. É que no final do dia, é que eu e você não queremos mudar. Essa é a verdade. Não é que tem lutas e coisas acontecendo ao meu redor, é que na verdade eu não quero realmente mudar. Eu lembro quando eu estava estudando a Bíblia, essa foi uma das minhas maiores lutas, foi na verdade ter a vontade de querer mudar. Ter aquela vontade que vem do meu coração, realmente como Atos 36 fala. Os irmãos ficaram realmente aflitos e falaram, nossa, o que a gente precisa fazer, Pedro? Fala que eles estavam cortados, o coração deles estavam quebrantados. E aí sim eles queriam. Então se eu não quiser mudar, eu não vou mudar. Essa é a realidade. Não importa o que está acontecendo na minha volta, eu posso estar no melhor momento possível. Eu posso estar agora mesmo aqui, numa sala cheia de discípulos. Eles se não querem mudar. Eu não vou mudar. Eu posso estar numa sala com 300 discípulos e ainda assim não mudar. Da mesma forma que um paralítico também. Estava lá no tanque de Betesda, sozinho, sem ninguém para ajudar ele. Sem nenhum discípulo parando ele, levantando ele. E ainda assim, já que ele quis mudar, ele mudou. Então, não é a sua situação, o seu redor, não, nada disso. Você quer mudar. Se você realmente quiser mudar, se você realmente quiser ser curado, você vai ser curado. A gente está tão acostumado com a realidade da nossa condição que qualquer coisa diferente é extremamente aterrorizante muitas vezes. Porque você sabe que você vai ter que se levantar e carregar sua máquina e andar. Tomar uma decisão muitas vezes é difícil. Dá muito medo. Ainda mais quando é para Deus, baseada na fé. Não baseada no que eu sei, na minha certeza, no que eu vi já, eu toquei, eu sei disso. Certo? Isso é muito difícil. Aí sempre julga, né, como que é Thomas em português, que foi ver a mão de Jesus? Tomé, que foi lá, pediu para ver a mão de Jesus, para ver se realmente estava furada, para ver se realmente era Jesus. E você fala, nossa, cara, é meio desconfortável essa pergunta também, né? Tipo, nossa, deixa eu ver se a mão tem um buraco aí mesmo. E aí mostrando a mão para ele, Tomé podendo ver, e agora tendo fé. Mas eu também compadeço a ele. Porque o que Jesus estava chamando os discípulos, os apóstolos a fazerem, não era participar de mais um grupo legal. Não era esse o chamado que eles estavam sendo feitos. Estavam chamando eles a darem a sua vida pela causa. Chamando eles a morrerem pela causa. A sacrificarem tudo para que eles pudessem ser salvos. Então quando Tomé pede para ver a mão de Jesus Cristo, eu acredito que na cabeça estava, olha, eu vou morrer por você, Jesus. Eu vou colocar minha vida na linha, mas eu preciso ter algo palpável. Eu preciso ter certeza que realmente é você. Então eu não julgo ele, provavelmente faria a mesma coisa. Olha, se for realmente você, quer dizer que eu vou ter que realmente morrer, porque você cumpriu realmente, você ressuscitou. Então eu preciso ter certeza que é você, Jesus. Mas isso mostra a falta de fé do coração humano. Vamos continuar lendo o versículo 7 a 8, capítulo 5 ainda. Vamos ler novamente. Olha o que a Bíblia fala assim, disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Isso é interessante, porque você olha para a Bíblia e os milagres que aconteceram, você vai ver que a interação, os requisitos, eram muitas vezes um pouco diferentes uns dos outros, certo? Então alguns tiveram que tocar o manto de Jesus, foram curados. Outros Jesus apenas falou. Outros o profeta teve que deitar sobre o corpo da criança, ela foi curada. Então teve muitas coisas diferentes. Mas uma delas que me chama ainda mais atenção é em Atos capítulo 3, quando Pedro e João
cura um paralítico também na porta do templo do Senhor. E aí, no momento que eles curam ele, esse paralítico, a Bíblia fala que eles o ajudaram a ele se levantar. Então eles foram lá, estenderam sua mão e ajudaram esse paralítico a se levantar. Mas por que isso é interessante? Porque aqui Jesus não estende a mão dele para ajudar esse paralítico. Ele apenas fala, se levante. E acredito que muitas vezes a gente está esperando aquela compaixão e fala, não, vocês precisam entender a minha dor. Quando na verdade é só, tipo, nossa, às vezes só falta um pouco de vergonha na cara. É sério, de verdade. Só falta um pouco de realmente você poder se ver de uma maneira sóbria. E falar, realmente, eu que não tenho tomado decisões para Deus. Ao invés de se esconder atrás de todos esses problemas, certo? Porque, olha isso, quando o paralítico fala tudo aquilo, ele fala, olha, não tinha ninguém tá aqui para me ajudar, me levantar, levar para água, e é por isso que eu não fui curado até agora, 38 anos sem estar nessa maca, e esse é o meu problema. Jesus não vai lá e fala, nossa, coitado de você. Você não tinha ninguém com você agora para te ajudar, não tinha ninguém te levantando, eu sinto muito. Ele nem tem essa ideia que ele estava levantando. De culpar os outros. Não, é porque eu não tinha ninguém na minha vida. Eu cresci sozinho, cresci sem meus pais, cresci sem minha família, sem minha mãe, meu pai não estava presente, meus irmãos me negaram, eu não tinha o dinheiro que eu esperava ter, eu não tinha isso, aquilo, outro. Então é por isso que eu sou dessa maneira. Jesus não tem essa ideia que ele estava levantando. Ele fala para ele, se levante e ande. Toma sua maca. Significa, toma uma decisão agora. Não espera ficar mais claro, não espera alguém vir para te levantar e te ajudar. Toma uma decisão. A salvação ainda é individual. Sabe, é muito interessante porque essa história que ele fala aqui do paralítico, né, também também uma ajuda a entender, porque os dois também estavam na porta do templo. Muitas vezes, por mais surpreso que isso possa estar, é que as pessoas com mais doenças estão dentro da igreja. Dentro dessas reuniões religiosas. Dessas são exclamadas igrejas religiosas. Então, as igrejas grandes, a mega church. É onde a maior parte das pessoas paralíticas estão. E sabe qual é o pior? É onde o maior número de pessoas que clamam ser cristão, os discípulos estão passando na frente e não fazendo nada. E agora a gente entende também o porquê Jesus fala a parábola sobre o homem que estava lá e foi ferido e estava lá no chão, passando por tudo aquilo, aí passava o mestre da lei e não fazia nada, o levita passava e não fazia nada. Na verdade, eu realmente acredito que é um paralelo à escritura que a gente vê agora. Ele fala, olha, o mestre da lei passou e não fez nada. O levita que cuida da lei e ensina as outras pessoas passou e não fez nada. E essa pessoa estava lá no chão sofrendo. E aí alguém improvável. Talvez alguém que você nunca imaginou passou, viu e se compadeceu da dor que ele estava. E sabe o que é interessante? Ele foi e pagou o preço para que essa pessoa seja curada. Da mesma forma, Jesus Cristo passou de Nazaré, e eles perguntando, pode algo bom vir de Nazaré? Ele passa na frente, vê a nossa situação, paralisados no nosso pecado, ele paga o preço. Ele morre na cruz. Ele sacrifica para que eu e você pudéssemos nos levantar, tomar nossa maca e andar finalmente. E aí ele pode ser curado. E ele vai e começa a contar o que tem acontecido com ele. Vamos lá, Pega, irmão. Ele tenta olhar o paralítico, tenta colocar a culpa nas pessoas, pensando que não tem ninguém que me ajude a entrar nessa água. Então a pergunta dele é basicamente, o mais importante que Jesus fala, não é mais importante, não é se alguém tem te ajudado a ser curado, ou as circunstâncias em que você está, mas sim se você quer ser curado. A gente precisa entender e ver que realmente as nossas circunstâncias não são mais fortes do que o Deus que nós servimos. A situação que você está hoje não é mais forte, não é mais poderosa, não é mais difícil do que o Deus que você tem servido. Ele tem muita mais força, muito mais poder do que tudo isso. As pessoas falam tanto hoje sobre aquela maldição de gerações, certo? Não, porque meu avô foi amaldiçoado pelo curandeiro, então agora eu preciso orar de 3 horas da manhã todos os dias para quebrar essa corrente, quebrar essa maldição. Não entendendo que o sangue de Jesus Cristo é um preço e o poder ainda mais forte de qualquer oração que você possa fazer para quebrar essa corrente. Para quebrar qualquer tipo de maldição, qualquer tipo de pecado, quebrar essa parede de pecado que separa você e Deus. Então o que a gente vê com isso? A gente vê que pessoas têm diminuído o poder de Deus, diminuído o poder da cruz de Cristo, diminuído o poder do que realmente Deus pode fazer na nossa vida, de nos mudar e moldar para ser o discípulo que Ele quer que nós sejamos.
E hoje eu acredito que a gente tem um grupo de pessoas que querem ajudar outras pessoas a entrarem nas águas. E um grupo de pessoas que querem ser curadas. Então, o que a gente vê com isso é que realmente a maior parte, e a pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos, será que eu realmente quero isso? Eu posso ser curado se eu quiser. Mas o que vai te motivar a querer fazer tudo isso? Porque eu iria querer uma cura que vai me trazer sofrimento no final. Ninguém sem consciência aceitaria algo assim, certo? Fala, nossa, eu quero a cura, mas eu vou sofrer pelo nome de alguém. Vou ter que me sacrificar, abrir mão de quem eu sou. Muitas pessoas falam, né? Eu não me sinto mais o mesmo. Eu lembro na África do Sul, eu estava estudando a Bíblia com um cara. Ele parou de estudar a Bíblia, infelizmente. E ele falou que o problema maior dos estudos bíblicos é que ele não se sentia mais o mesmo. E eu olhei para ele e eu falei, né? Falei, nossa, eu não sei se eu falo sinto muito por isso, ou se eu falo, nossa, que incrível. Porque você não é suposto, não é para você se sentir mais o mesmo. É para você mudar. A Bíblia chama você negar a si mesmo. Então, se você não se sente como si mesmo, é uma ótima notícia. Você não está fazendo o que você quer, não está fazendo o que você sente melhor fazendo. Não, está fazendo o que Deus quer. Está querendo agradar a Deus. Pode ver isso e falar, não, mas eu me sinto manipulado. Parece que estão manipulando. Não. É só porque você não está mais fazendo o que você queria fazer. E agora a Bíblia está te dando uma direção do que fazer e você se sente manipulado por conta disso, que a Bíblia agora está manipulando as suas decisões. Ótimo, incrível. Tem manipulado as minhas também. De cada pessoa aqui. Pessoas vão lá e reclamam e perseguem a gente na internet falando, não, eles fazem brainwash, que é limpeza, literalmente lavar o seu cérebro. Eu acredito que o meu precisava de uma limpeza. Precisava de alguma canja, água sanitária, uma boa esfregada para tirar todo aquele pecado que tinha na minha mente e coração. Então, realmente, manipulado, sim, pelas escrituras. Realmente, nossa, não, eu me sinto isso, aquilo, eu não me sinto mais ou menos. Sim, incrível, não é para sentir você mesmo. Mas vamos ver na Bíblia a nossa motivação para a cura, para poder se levantar e andar. Vamos para Mateus, capítulo 26. O porquê nós fazemos o que nós fazemos. O porquê eu iria me levantar, pegar minha máquina e andar finalmente. Mateus capítulo 26, versículo 49. A gente vai ler aqui, basicamente, quando Jesus Cristo está se preparando para ir para a cruz, e onde Judas, na verdade, vem para trair ele. Então, quando a gente tem um estudo bíblico que a gente fala sobre a cruz de Cristo, e eu acredito, sem sombra de dúvidas, que é o estudo mais importante. É o estudo que moldou o meu caráter, que mudou a minha motivação, que fez eu ter alguma urgência. Ver que eu ia para o inferno, na verdade, não me fez estar urgente. Ver que eu estava nas trevas não me deu uma urgência. Mas entender o que Jesus Cristo sofreu na cruz pelos meus pecados, isso mudou minha vida. Isso me fez ver a Bíblia de uma forma completamente diferente. Então vamos ler aqui em Mateus 26, versículo 49. A gente vai ler até o versículo 54. Olha o que a Bíblia fala. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou, amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estava com Jesus, Pedro, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Sabe, aqui Jesus estava sendo traído por Judas. E imagina isso, a Bíblia fala que em Salmos, e Jesus menciona isso novamente na última ceia, que é o Salmo 41, versículo 9, que fala que ele seria traído pelo seu amigo mais próximo. Então Judas era literalmente como fosse, de uma certa forma, um dos melhores amigos de Jesus Cristo, que estava dentro daquele círculo de amizade. Mas o que isso mostra? Que porque Jesus mesmo, na última ceia, ele já sabia quem era o traidor. E eu acredito que Jesus se tornou o melhor amigo, tentou trazer Judas para mais próximo dele, porque ele ainda queria que Judas mudasse. Vou tentar dar ainda mais no meu coração. E aí Judas chega para próximo de Jesus,
e vai lá e fala salve mestre, mostrando que não é mais uma relação de amizade, mas agora é mestre e servo. Não é mais um amigo, não é mais o meu senhor, como eles falaram antes em capítulos anteriores. Agora é o meu mestre. E Jesus, em resposta, olha para ele e fala, oi amigo. Olhando para o pecado, olhando para o seu amigo próximo que estava te traindo, abrindo mão do relacionamento dele com Deus, com o Messias. E vai lá e fala, oi, meu amigo, faça o que você veio para fazer. E aqui o que acontece, eu realmente acredito que uma forma de traição é dar o seu coração para alguém e essa pessoa segurar o coração dela. É como se eu estou me empenhando nesse relacionamento, dando todo o meu coração. E do outro lado, a pessoa está segurando o coração de volta. Eu não quero abrir meu coração. Eu não confio nesse relacionamento o suficiente. E aí eu vou tirar meu coração desse relacionamento. Eu acredito que de várias formas, essa é uma forma de traição. Onde Jesus foi lá e deu todo o seu coração para os discípulos, todo o seu coração para as pessoas que estavam seguindo ele, para os apóstolos, e depois de ser perseguido e preso, todos eles fugiram. Agora nota que é todos eles, o que implica que a família dele também fugiu. Não foram apenas os discípulos, mas até mesmo a mãe de Jesus Cristo, os seus irmãos fugiram. A Bíblia fala que Marcos, um dos discípulos, quando correu até mesmo nu, sem as roupas. Imagina isso, era quão desesperado ele estava. Naquele momento, capítulos antes, Mateus capítulo 16, falava, nós vamos morrer com você, porque só tu tens a palavra de vida eterna. Perseguição vem, vamos perder o seu Messias. Todos eles correm. E sabe, eu fiquei vendo tudo isso, e depois quando eles vão para prender Jesus Cristo, Pedro vai, saca a espada dele, e corta a orelha de um dos servos do sacerdote. E Jesus, ele fala nos outros evangelhos que ele foi lá e curou a orelha desse servo. Mas sabe o que é interessante? Quando Jesus vai discipular Pedro, ele fala algo muito interessante, porque ele fala para Pedro, você não sabe que eu posso chamar 12 legiões de anjos que estão à minha disposição, eles podem vir e me livrar da situação. Então, se eu estou na situação é porque eu quero. Querendo dizer que eu quero morrer por você, eu quero ir para a cruz por você, eu quero fazer isso, essa é minha vontade. Mas não apenas isso, leva para uma parte ainda mais profunda. Porque eu fiquei pensando, passando por tudo isso. Porque olha, 12 legiões de anjo, legiões era um termo usado no exército, que era uma quantidade muito grande, então 12 legiões seria mais ou menos 72 mil soldados, nesse caso, anjos. A gente vê em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, que fala que um anjo sozinho destruiu uma cidade inteira, 185 mil pessoas, em um só encontro. Mas sempre que eu leio a Escritura, eu gosto de imaginar o que estava passando na cabeça de Jesus Cristo. Naquele momento onde ele estava sendo traído pelo seu melhor amigo. Onde as pessoas estavam fugindo e deixando ele para trás. Eu fico pensando que, nossa, as pessoas podem pensar, nossa, não é realmente o melhor, talvez não seja a melhor escolha. Mas Jesus, na cabeça de Jesus, eu gosto de imaginar que ele estava passando eu e você. Ele olhava para a situação e realmente olhava, vai valer a pena. Por conta do Yuri, ele vai se arrepender um dia. Eu imagino também os anjos olhando para baixo, você continua lendo nos outros versículos, fala que quando ele estava no Sinédrio, eles estavam batendo em Jesus Cristo, cuspindo no rosto dele. De novo, e fala, profetize, quem te bateu agora? Está soando dele. Eu imagino as 12 legiões de anjos olhando para baixo, para a terra e pensando, olha, você vai morrer por essas pessoas que estão cuspindo no seu rosto. Você está morrendo pelo Yuri que está voltando para o seu pecado de novo e de novo. Você está morrendo por cada uma das pessoas que não querem se arrepender. Que dão desculpas para não se arrepender e não sair do seu pecado. É por elas que você está morrendo. Você pode me chamar em um segundo, eu posso resolver a situação. E Jesus olhando para eles e respondendo, eles vão valer a pena. Porque eu sei que um dia o Musa vai estudar a Bíblia, vai se arrepender e vai se tornar um discípulo comprometido. Porque eu sei que um dia eles vão realmente sair da sua zona de conforto. Vão ir para o Emmy, conhecer pessoas como Vitor, que vai tomar a decisão, vai se tornar um discípulo para Jesus Cristo. Vai encontrar pessoas como cada um de vocês que estão aqui hoje e pensar, vai valer a pena. Eu imagino que a razão pela qual ele passou e se tornou a vontade dele de morrer na cruz é porque ele olhava pelo rosto de cada um de nós, pensando, vai valer a pena. Eles precisam ter uma chance. Eles precisam ter a chance de se arrepender. Eu quero que eles sejam curados, mas eles também precisam querer. Então a minha motivação para me levantar, carregar minha máquina, andar e pregar a palavra de Deus, mesmo com o pouco conhecimento que eu tenho, é realmente a cruz de Cristo.
Então, eu realmente imagino o mundo espiritual dessa forma. Onde tem realmente pessoas que estão atacando, que estão tentando viver a vida, mas elas estão presas na sua maca, presas no seu leito, cegas espiritualmente, deitadas lá, pensando, nossa, se alguma coisa nas minhas circunstâncias mudassem, talvez eu me arrependeria. Talvez se o pastor viesse e falasse comigo presencialmente, talvez se as músicas fossem dessa maneira ou daquela maneira, talvez fosse um grupo maior ou um grupo menor, talvez mudaria a minha situação agora espiritual. Quando Jesus fala, eu sou suficiente. A minha cruz é o suficiente. Não tem pessoa mais importante ou menos importante dentro da igreja. A Bíblia fala que um só preço foi pago por cada um de vocês. Por cada um de nós, no mundo inteiro. O sangue de Jesus Cristo. Não importa a sua faculdade, não importa o relacionamento que você tem, não importa a sua família, não importa o que você fez ou deixou de fazer. O único preço foi pago pela sua vida. O sangue de Jesus Cristo. Então, se você quer ter realmente uma decisão e uma motivação, algo que te mova, que seja a cruz de Cristo. Que seja o sacrifício dele na cruz. Se você quer dar um porquê de realmente se arrepender e mover seu coração para entrar nas luzes, que seja a cruz de Cristo. Vamos lá, irmão. Eu realmente acredito que por conta da cruz de Cristo, Manias, Zeferino, a Tainara podem também tomar uma decisão. Eles vão ser nossos discípulos, mas por quê? Por conta da cruz de Cristo. Imagina, vocês entrassem e falassem, não, porque a Bruna é legal, ela fala de uma maneira legal, ela fica falando alto, dá risada, faz isso, aquilo, outro. Não, porque a Samara é muito inteligente, ela é muito excelente com as coisas, então eu quero... Ou não, porque a Tânia faz um cabelo diferente a cada 3 dias, então eu quero estar perto da Tânia. Imagina se essa fosse a nossa motivação. Imagina, se fosse, não, porque eu gosto dessas pessoas, quero estar junto. Imagina se um dia elas desaparecem, ou saem, vão para outro lugar. O que acontece com o seu relacionamento com Deus? Algo imutável é o sangue de Jesus Cristo na cruz. Eu quero dar um desafio para vocês. Se você está agora paralisado, tentando tomar uma decisão para Deus, e você está em dúvida, tá realmente parado, pensando, nossa, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que eu tenho forças para me levantar, carregar a minha maca? Será que realmente eu consigo fazer? Será que eu consigo realmente mudar? Mesmo tendo estado por tantos e tantos anos. Meu desafio é olhe para a cruz de Cristo. Olhe para o seu preço. O preço que foi pago na cruz. E aquilo vai te dar motivação para se levantar, pegar a sua maca e andar. E para Deus seja a glória. Amém. Amém.